Uau! Boa noite! Aplauda Jesus! Sejam bem-vindos! Uau! Olha para a pessoa do seu lado e diga para ela: que bom que você veio. Diga assim para ela agora: o seu semestre vai ser o melhor. Você crê nisso? Se nós temos um Deus bom, temos que parar de suspeitar de coisas ruins que vão acontecer toda hora. Isso não é pensamento positivo, isso é fé. É saber que Deus tem coisas sempre melhores para os seus filhos. E mesmo que a gente tenha dificuldades, mesmo que a gente tenha problemas, a gente sabe que Ele vai estar conosco. E se Ele está com a gente, a vitória é certa. Porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Você precisa mudar um pouco a mentalidade de ver você como Deus te vê. Como é que Deus te vê? Eu te digo, primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você não está mais nas trevas, existe uma luz poderosa, a luz do mundo, Jesus. O que você precisa dizer é: eis-me aqui, Senhor. Você pode dizer isso para Ele hoje? Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado por mais esse encontro de encorajamento em Araraquara. Essa cidade é sua, a morada do sol da justiça. Araraquara pertence ao Senhor. Araraquara vai viver um grande avivamento. Araraquara vai viver uma transformação. Todos os bairros dessa cidade serão tocados pela tua glória. O Espírito do Senhor vai salvar famílias inteiras. O Espírito do Senhor vai libertar os cativos, vai dar visão àqueles que estão cegos, vai anunciar a boa notícia do teu reino. A boa notícia é que existe salvação, a salvação de Cristo Jesus. A luz brilhou, o Deus Emanuel, o Deus conosco, é o Deus que chama essa cidade para um novo tempo, para uma nova história. Então venha sobre este lugar. Pai, nós levantamos um altar de adoração ao Senhor. Que o seu nome seja engrandecido nessa noite. Que uma luz do Senhor possa brilhar como um farol. E que, Senhor, essa cidade, essa região inteira perceba e seja atraída pela tua luz. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir o nome dele? Aleluia! Adore ele, vai, com toda a sua força. Uau! Rodeado de glória, és adorado. 24 horas os serafins cantam: Santo, Santo, incansavelmente, Santo, Santo. E eu, um homem tão falho e de impuros lábios, o que um Deus tão grande assim viu de importante em mim. Uau! Então me toca com essas brasas no altar e me transforma, vem
me purifica. Então me toca com essas brasas no altar e me transforma, vem me purificar. Diga, Araraquara! Eis-me aqui. Uau! Aleluia. Uau. Somente para a tua glória, Senhor. Aleluia. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purifica. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Eis aqui, estou disponível, então usa-me. Usa-me. Me fiz exclusivo só pra te servir. Envia-me. Como? Como eu posso dizer não? Como dizer não para o teu chamado? Se me deste unção para ser usado pra tua glória, somente pra tua glória, Aleluia. somente pra tua glória. Cadê a geração eleita? Cadê aqueles lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro? Diga: eis-me aqui, Senhor. Geração eleita, eis-me aqui. Sacerdócio real, eis-me aqui. Povo exclusivo de Deus, eis-me aqui. Nação santa, geração eleita, eis-me aqui. Sacerdócio real, eis-me aqui. Povo exclusivo de Deus, eis-me aqui. Nação santa, Aleluia. eis-me aqui. Uau. Aleluia. Como eu posso dizer não? Aleluia. Eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Me fiz exclusivo só pra te servir. Envia-me.
É isso. É viver para Ele. Deus não usa os melhores, Ele usa os disponíveis, os dispostos, os moldáveis, aqueles que se sujeitam a Ele e que ainda têm sede da água que só Ele pode dar. Ah, tem uma fonte, meu querido. Essa fonte, ela não pode ser comprada por valor nenhum. Essa fonte está disponível para aqueles que têm sede de verdade. A Bíblia diz que aquele que tem sede pode ir até Ele e beber de graça da água viva. Ele é precioso. A água que o Senhor tem para nos dar, essa é a única que vai nos saciar de verdade. Precioso é o Senhor. Oh, obrigado, Jesus. Nós queremos, nós desejamos. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Se me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. É sim. Oh. Oh! Aleluia! Sacia a nossa sede, Senhor. Junto ao poço estava eu, Aumenta a sua voz, diga isso, ó. dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi Deus falar. Por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, um descia.
És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és o quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Diga isso. Quero beber. Eu quero. Ah. Quero beber. Eu quero. O quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és o quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és a fonte, Senhor. A única fonte que sacia. Tu és o rio, Senhor. Queremos fluir no teu rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia. Adore Ele, aplauda Ele. Ele é digno. Ele que nos satisfaz de verdade. Mantenhamos firme a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Portanto, vocês precisam perseverar, de modo que depois de terem cumprido a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Aleluia. Ninguém é mais poderoso do que o nosso Deus. Todas as coisas são possíveis para Ele. Declare isso. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Ao que venceu a morte, ao Criador da vida, mudou a minha sorte. Quando não vi saída, Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o Teu poder? Mesmo em meio ao medo, o meu
está. A Ele que me chegou, a Ele que me resgatou, toda honra, toda glória. A Ele que comigo está e nunca me abandonará, toda honra, toda glória. Tu és Deus, quem sou eu pra negar o teu poder? É isso. Ele é poderoso. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Levante as suas mãos aqui em direção a bispo e diga assim comigo: Pai, meu Pai, fale comigo. Não o que eu quero, mas o que eu preciso, pois a tua palavra sempre me traz direção. Em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez? Boa noite, a paz, vocês estão bem? Amém. Aprenderam, pode se assentar, gente. Cadê as mulheres de Araraquara? Gente, neste sábado, dia 12 de julho, em São Carlos, lá na missão, nós teremos essa conferência maravilhosa, o levantar de um exército de mulheres, dessa pregadora, essa mulher de Deus, ela esteve com a gente no Encorajadas. Você que estava lá, você pôde presenciar o quanto ela é cheia do Espírito Santo. Pastora Flávia Reis, ela é médica, ela é pastora em Teresina, e ela tem levado essa conferência para muitos estados. Esse último final de semana, ela passou por vários estados brasileiros, e em São Carlos, ela estará agora em São Paulo. Em São Carlos, o evento é dela, e nós vamos recebê-la como igreja, com muito amor, com muito carinho. Então você hoje pode comprar o seu ingresso. O que é o ingresso? O ingresso você vai receber no dia esse livro maravilhoso, que se chama Meu Nome é 001, o levantar de um exército de mulheres. Esse livro é prefaciado pela pastora Viviane Martinello. Então é muito, muito, muito rico, cheio de experiências com Deus. Como eu falei ontem lá na missão, eu estou relendo o livro e compartilhando muitas coisas com o bispo. Compartilhei ontem no almoço com os pastores, as pastoras, o quanto esse livro nos ensina, o quanto tem falado comigo nesse novo tempo que nós estamos vivendo. Ela fala sobre chamado. Como médica, ela sempre quis deixar a medicina. E toda vez que ela dizia: Deus, eu quero ficar somente com meu marido no ministério, e Deus falava: não, não, né? Às vezes você acha que tem que largar tudo. A gente largou tudo, mas nem todo mundo tem que largar tudo, porque Deus quer te usar naquilo que Ele criou para você fazer, na tua profissão. E ela conta como Deus a usou na medicina. Ela continua como médica, continua como pastora, tem várias igrejas, e ela, através da medicina, então ela entendeu que Deus não permitiu que ela saísse da medicina, porque Ele tinha um trabalho a fazer no exército brasileiro. Ela foi médica do exército brasileiro. Ela teve que fazer todo o treinamento como um soldado, para pensar como um soldado, para agir como um soldado. E aqui ela conta tudo. Quando você quer desistir, quando você não está entendendo o que está acontecendo, quando Deus tem um propósito para todas as coisas. Muito, muito legal. Então assim, hoje ela faz culto no batalhão, no exército. Eu acho que é uma vez por mês, eu não me lembro quando ela me contou isso, mas a ida dela para o exército fez com que os cultos voltassem e que Deus fosse glorificado naquele lugar. Então assim, realmente é um livro muito maravilhoso. Então esse ingresso vale esse livro. Você vai para lá, R$50, R$5 a taxa da maquininha. Você pode dividir em 2 vezes, e você pode participar dessa conferência que vai ser sobrenatural, às 6 horas da tarde, das 6 às 9, lá em São Carlos, na Missão Encorajamento, amém? Encontro vocês lá, amém? Cadê o exército?
Uma mulher feliz é uma casa feliz, marido. Uma mulher encorajada é uma casa encorajada, são filhos encorajados. Então invista na sua mulher, deixa ela lá, fica com as crianças, porque ela vai voltar muito feliz, muito encorajada, cheia do Espírito Santo, amém? Gente, eu lembrei de uma história ontem. Nós fomos para Passos, muitos anos atrás, nós conhecemos um casal. E esse casal estava muito interessado em comprar um micropig. Vocês lembram dessa moda, dessa época, daquele porquinho rosa pequenininho? Que todo mundo não estava nem querendo mais cachorro. Eles queriam comprar o porquinho porque ele é muito fofo. Virou uma febre, todo mundo só falava do micropig. Micropig para todo que é lado. E as influências, os artistas, tudo com o porquinho rosinha, bonitinho, lindinho, até com lacinho, com roupinha. E eu lembro que quando nós fomos para lá, ela estava contando, ela falou, gente, a gente está muito empolgado, a gente estava querendo pegar um cachorro, mas as crianças, eles estão querendo porquinho. E aí nós fomos até o lugar, o criadouro lá dos porquinhos, e vimos tudo. Eles são tão lindos, eles são tão fofos. E a gente ficou naquela, né? Eles iam decidir se iam comprar ou não. Passou um tempo, eu perguntei para ela, falei, e aí, você comprou o porquinho? Ela falou, não comprei, menina, porque eu fui pesquisar e vi que tempo depois ele vira um leitão. Gente, esse povo comprou o porquinho tudo desenganado, porque pensa que tiveram que conviver com um leitão depois de 100 quilos. Ela falou, a hora que eu vi a foto, que aquela coisa fofinha, lindinha, bonitinha, pequenininha, cheirosinha, ia virar um... Nada contra o leitão, né? Deus criou o porquinho, Deus criou o pig, Deus criou o leitão. Deus criou o porco, gente, mas assim... Quando ela viu a foto, e aí eu fiquei curiosa, porque eu queria ver, né? Imagina, um leitão de 100 quilos na sua casa, deitado. Que gracinha, você comprou para ficar lá, bonitinho. Mas como isso é espiritual na nossa vida. Porque nem tudo que parece fofo hoje, vai continuar leve amanhã. Tenha certeza disso. Assim são as decisões que nós tomamos hoje nas nossas vidas. Hoje parecem pequenas, justificáveis, porque a gente tem uma justificativa para tudo aquilo que a gente quer fazer. Controlável, porque a gente acha que está no controle. Mas no futuro, deixa eu te dizer, elas crescem. Decisões sempre trazem consequências. Provérbios 14, 12 diz assim: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos de morte. As decisões que nós tomamos no presente hoje são sementes que nós lançamos no solo do nosso futuro. A gente sempre vai colher. Sabe aquele vício que começa com uma dose? Sabe aquela dívida que começa com eu preciso? A gente, mulher, sempre precisa de uma blusinha, né? Eu preciso. A traição que começa com uma conversa inocente, pequenininha, bonitinha, fofinha. A frieza espiritual que começa com o culto que, hoje eu vou ficar em casa, hoje eu estou cansada. Semana que... Depois eu vejo pela internet. Tudo começa pequenininho. O perigo não está no tamanho da decisão, mas no rumo que ela pode tomar. O que parece leve hoje pode pesar demais amanhã. E como a gente tem presenciado isso? Decisões hoje que aparentemente são bonitinhas e que formam estragos, que trazem um peso enorme. Hoje você compra um micropig, bonitinho, mas amanhã você está dividindo a casa com um leitão que toma espaço, consome energia, destrói o que você ama, te traz prejuízo. O pecado não chega como um crachá de destruição, ele não chega como um monstro, te assustando e te espantando, ele chega como nada contra o micropig, é apenas uma analogia, mas ele chega como um porquinho rosinho, bonitinho, pequenininho. A linha é muito fina, e às vezes a gente nem percebe. Mas é só um pecadinho, nada como comparado a roubar, matar. Você já ouviu isso? A pessoa fala assim, a gente é pecador, né? Mas assim, eu não roubo, eu não mato, eu tenho um coração bom. O que é o pecado? É aquilo que apresenta como uma solução rápida.
aquilo que a gente age na necessidade. Ele entra como uma desculpa no só hoje, é só hoje. Ele promete prazer, mas entrega escravidão, porque você acha que vai ficar livre do peso, mas você não vai. Toda decisão tem uma direção, e toda direção leva a um destino. Essa falsa paz que a gente sente no começo, não garante uma leveza lá no final. Não tem como. Muitas pessoas confundem o fato de algo dar certo no começo com a aprovação de Deus. Isso a gente aprendeu lá atrás, quando nós largamos tudo, que nem tudo que está dando certo tem a aprovação de Deus, sabia? Ah, não está dando certo, Deus está aprovando. Será? Será mesmo? Nem tudo que está dando certo tem aprovação. E só porque ainda não deu errado, não significa que não vai dar errado depois. Se está fora do que agrada a Deus, se está fora dos princípios de Deus, como eu preguei ontem, da gente querer ajudar a Deus manipulando, dando o nosso jeitinho, porque vai que Ele não consegue cumprir a promessa que Ele mesmo prometeu. Deixa eu entrar com as minhas mãos aqui, com o meu jeito. Então se a gente está mentindo, manipulando, se a gente se parece levezinho agora, vai ficar pesado depois. Tem relacionamento que parece que vai funcionar hoje, mas daqui a um tempo, meu Deus, se torna devastador. Tem portas que parecem oportunidade, mas são armadilhas disfarçadas de bênção. O que essas portas vão exigir de você? Você vai ficar mais tempo trabalhando? Você não vai ter tempo mais com a sua família? Não que você não precise trabalhar, porque essa é a justificativa de todo mundo. Não, mas eu preciso trabalhar, mas eu preciso dar o meu melhor. Mas o que é dar o melhor? Às vezes abandonar a casa, não ter mais tempo para os cultos. Conversei com uma ovelhinha ontem, ela disse: sem perceber, bispa, sem perceber, eu inverti as prioridades. Eu que jamais imaginei isso, de repente eu não conseguia mais ir no culto, de repente eu não conseguia mais servir onde eu gostava de servir. Sabe o que Deus fez? Fechou as portas e disse: filha, estou com saudade de você, estou com saudade de quando você servia, estou com saudade de quando você passava tempo comigo. Aquilo que parece que é oportunidade, muitas vezes vem disfarçado de bênção. Tem atitudes que parecem justificáveis, mas são sementes de caos no futuro. A Bíblia diz que nosso coração é enganoso e a gente quer justificar. Eis aqui uma pessoa que por muitos anos justificou os erros. Sempre tinha uma justificativa, sempre tinha algo para dizer o porquê eu estava fazendo o que estava fazendo. Graças a Deus, aquele que me resgatou, toda a honra, toda a glória. A gente se justifica. Nós precisamos construir as nossas decisões sobre a palavra de Deus, não sobre o nosso impulso. Tem que chamar Jesus: Jesus, toma as decisões por mim, me ajuda a olhar, me ajuda a ver se isso aqui é um porquinho que vai virar um leitão, me ajuda a ver se isso aqui realmente é bom ou se vai virar um problema para mim no futuro. Tira uma foto do pig, ela tirou uma foto do pig, depois foi ver como ele ficava no futuro. Você consegue imaginar tirar uma foto da escolha que você está fazendo hoje e falar assim: como isso vai ficar no futuro? Como isso vai ser no futuro? Como vai estar minha vida? Como vai estar minha casa? Como vai estar minha família? Com essa atitude que eu vou escolher, que eu estou decidindo hoje. Chama Jesus. Jesus está dizendo: eis que estou à porta e bato, aquele que abrir eu vou entrar. Então a gente precisa perguntar e deixar Ele responder. Mas ontem eu disse, a ansiedade, ela é disfarçada de pressa. É confiança disfarçada de pressa. A gente fala que confia, mas no fundo a gente quer agir, a gente quer fazer do nosso jeito. Não, a gente precisa construir as nossas decisões sobre a palavra de Deus. A vida não se constrói com o que sentimos, a vida se constrói com o que decidimos, com base no que Deus diz que nós devemos fazer, com base no que Deus diz o que é certo e o que é errado. Aquela frase que você já falou, que eu já falei: ai, mas parecia que ia dar certo. Dava tudo para dar certo.
Sabe aquela frase assim, mas todo mundo fazia. Você já ouviu, você não é todo mundo. Mas eu precisava. Ai, mas era só um porquinho, tão fofinho, tão lindinho, ia trazer alegria, ia trazer aconchego, carinho. Deus não se move por necessidade, Deus se move por princípio e por propósito. O tempo revela o tamanho da decisão. Hoje pode parecer pequeno, hoje pode caber na sua mão, hoje você ainda controla, mas e amanhã? Faça escolhas alinhadas com a vontade de Deus. Jesus está dizendo hoje, não tome decisões movidas pela pressa, ambição, desespero. Coloca o coração nele. Não aceite atalhos que vão roubar a sua paz do amanhã, que vão te dar problemas, que você um dia vai dizer, meu Deus, eu não imaginei que fosse virar essa bola de neve. Não trate como inofensivo o que pode se tornar incontrolável. Salmos 37:5 diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Pergunta para ele antes de tomar as decisões. Ele vai te mostrar. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo. Amém? Feche seus olhos. Pai, obrigada por essa palavra. Sem o teu Espírito Santo nós realmente não sabemos o que é melhor para nós. Nós somos enganados pela aparência. Nós achamos fofinho aquilo que vai virar um problema para nós amanhã. A gente toma decisões que vão pesar, que vão virar bola de neve, porque às vezes estamos desesperados, estamos necessitadas, carentes. Queremos fazer do nosso jeito, queremos transformar o porquinho em porquinho até o final. Não queremos que ele cresça, não queremos, não. Mas a realidade é que não podemos fugir das consequências. E nós queremos viver aquilo que o Senhor preparou para nós. Se essa palavra está sendo ministrada hoje, é porque ainda dá tempo de rever as decisões, de chamar o Senhor para ajudar, para recalcular a rota. Porque com o Senhor as consequências continuam sendo inevitáveis, mas o Senhor nos ajuda nas consequências. Quando temos a consciência de que erramos, de que precisamos voltar para o centro da vontade do Senhor. Não nos deixa ficar enganado, Senhor. Abre os olhos dos teus filhos, os ouvidos dos teus filhos, que eles possam verdadeiramente entregar o caminho ao Senhor, confiar no Senhor e ver o agir, e ver aquilo que o Senhor vai fazer. Nós queremos viver o futuro que já está preparado para nós, em nome de Jesus, amém? Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Se você preencheu a listinha de salvação, eu queria te convidar a trazer aqui. O que é essa listinha de salvação? É uma lista que você recebeu quando você entrou. Tem um espaço para você colocar 7 nomes em cima. Repete os 7 nomes embaixo. Você vai destacar, vai ficar com uma parte dessa listinha, e você vai orar por essas pessoas, orar para que elas conheçam Jesus, para que elas tenham as suas vidas transformadas. A maior evidência de que alguém entrou no reino de Deus é o desejo que ela tem que outras pessoas também entrem. E nós sabemos que às vezes a gente está cercado por pessoas, e essas pessoas estão doentes, elas vivem na escuridão, elas precisam de paz, precisam de Jesus, precisam de salvação. E essa é a oração que Deus mais gosta de ouvir, é a oração por salvação. É quando a gente pede para Ele alcançar pessoas. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de um relacionamento com Cristo. Porque quem conhece a verdade é liberto por essa verdade. A verdade é uma pessoa. Jesus disse: eu sou a verdade. Ele é o caminho, Ele é a vida.
Se você preencheu, pode trazer aqui e nós vamos orar junto com todos esses nomes que já estão aqui. Talvez você tenha trazido nas outras edições. Tudo bem? Muito obrigado, boa noite. Deus abençoe. Olá, tudo bem? Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Oi, tudo bem? Oh, ai, desculpa. Deus abençoe, viu? Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado. Deus abençoe. Glória a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Como é que você está? Amém. Agora é porque eu tenho que ir pegando aqui. Espera aí. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Tudo bem? Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe, viu? Deus abençoe. Deus abençoe. Como vai? Tudo bom? Deus abençoe. Deus abençoe. Ah, obrigado, viu? Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Bom, doutor. Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado, viu? Deus abençoe. Olá, tudo bem? Deus abençoe. Deus abençoe. Olá, tudo bom? Deus abençoe. Deus abençoe, viu? Deus abençoe, em nome de Jesus. Deus abençoe. Uau, Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Olá, obrigado. Obrigado, viu? Obrigado, viu? Deus abençoe. Deus abençoe. O pessoal de São Carlos precisa aprender com vocês. Olha isso, gente. Deus abençoe, viu? Olha, Deus abençoe. Não acaba, meu Deus. Deus abençoe. Deus abençoe, viu? Deus abençoe. Deus abençoe. Tudo de bom. Olá, tudo bom? Deus abençoe, viu? E aí, meu irmão? Deus abençoe, viu? Deus abençoe, viu? Em nome de Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Ah, é? Cantar eu não canto, né? Porque eu não sei cantar. Mas eu já... Cadê ela? Ah, tá trabalhando. Tá lá dentro. Depois você traz ela aqui no final, a gente ora por ela, tá? Tá. É aniversário da esposa dele. Ah, que legal, que bonitinho, gente. Deus abençoe. Aí ele só pediu pra eu cantar parabéns. Eu não canto. Se eu cantar, ela nunca mais vai querer fazer aniversário aqui. Mas que Deus abençoe ela, que legal. Você chama ela lá, viu? Olha o tanto de lista, gente. Que bênção. Glória a Deus, né? Eu creio, gente. A gente tem tanto testemunho lá na igreja de pessoas que foram tocadas pelo Espírito Santo, porque quem convence é o Espírito Santo. E eu creio que esses nomes aqui, eles já estão primeiro no coração de Deus. Ele mesmo que fez com que você escrevesse esses nomes, porque Ele tem um plano. Você crê nisso? Então levante as suas mãos em direção aqui. Muito obrigado. Pai, no nome de Jesus eu te apresento cada um desses nomes. Se o Senhor viu a fé dos teus filhos em escrever cada um desses nomes, o Senhor sabe como essas pessoas estão. O Senhor sabe, Senhor, qual é a resistência, qual é a dificuldade, qual é o problema. E não existe problema que o Senhor não possa resolver. Atrai essas pessoas para o Senhor. Que o teu amor alcance essas pessoas onde elas estiverem. Abra a visão delas. Dê audição espiritual, que elas te ouçam. Como Samuel ouviu o Senhor chamando por ele durante a noite. Que essas pessoas façam uma experiência com o Senhor, que elas tenham, Senhor, um encontro pessoal contigo, porque quem se encontra com o Senhor nunca mais continua a mesma pessoa. Eu creio, Senhor, eu abençoo essas pessoas e declaro que elas vão te conhecer de verdade, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois a ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser.
Levante as suas mãos. Dê louvor a Ele. E em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Mais uma vez, as minhas mãos. As minhas mãos. Uau. Diante do teu altar. Obrigado, Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor já falou conosco até agora. O Senhor nos alertou e como nós precisamos desse discernimento espiritual para não errar nas nossas decisões, para não pegar o caminho errado, para não fazer aquilo que o Senhor não deseja que a gente faça. Cuida de nós. Fale conosco mais uma vez. Que ninguém saia daqui sem entender a tua voz, sem ter uma resposta do céu, sem ser tocado pelo Senhor. Eu te agradeço porque o Senhor é real, o Senhor é vivo, e aquele que se achega diante de ti reconhece quem o Senhor é. Obrigado, em nome de Jesus, amém. Eu comecei ontem na Missão Encorajamento em São Carlos uma nova série de mensagens, corações remanescentes. O que é remanescente? Remanescente é alguém que continua quando a maioria já desistiu. Remanescente é quem permanece mesmo depois da dor, mesmo depois da perda, mesmo depois da frustração. Remanescente é quem acredita. Remanescente é quem não age por sinais, mas age por fé. Tem remanescente aqui hoje? Aleluia, claro que tem. Eu tenho absoluta, convicta certeza que eu estou pregando para pessoas remanescentes, pessoas que foram guardadas e separadas pelo Senhor. Hoje eu quero falar de um remanescente da Bíblia, que é um retrato de muitos que estão aqui nesse encontro hoje. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre ele. O nome dele é Mefibosete. Alguém que foi esquecido por muitos, menos por Deus. Segundo o livro de Samuel, capítulo 9, verso 1. Preste atenção. Certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul, a quem eu possa mostrar bondade, por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos da casa de Saul, para que se apresentasse a Davi. O rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, ele respondeu. O rei perguntou-lhe: resta ainda alguém da família de Saul, a quem eu possa mostrar a bondade de Deus? Ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés, respondeu. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu: eis-me aqui.
o teu servo. Eis aqui o teu servo. Não tenha medo, diz-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa de Jonatas, o seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um dos filhos do rei. Uau! Como o próprio texto diz, queridos irmãos, Mefibosete era neto do rei Saul, o primeiro rei de Israel. Um rei que começou bem e terminou mal. Mefibosete era filho de Jonatas, que ao contrário do pai, era um homem bom, melhor amigo de Davi. Quando Saul e Jonatas morreram numa guerra, houve uma correria, diz a Bíblia, e a babá pegou o menino no colo e fugiu. Ele era criança, e no desespero ela caiu com ele no chão. Resultado, ele ficou aleijado dos 2 pés. A partir dali, Mefibosete desapareceu. Ele não aparece mais na história. Foi morar em Lodebar, uma terra esquecida, onde não se ouvia mais falar de promessa, de realeza, nem de aliança. Mefibosete viveu anos escondido, se sentindo inválido, indigno, invisível. Mas um dia, o rei Davi fez uma pergunta que mudou tudo. A pergunta foi: ainda resta alguém da casa de Saul a quem eu possa mostrar a bondade por amor de Jonatas? Essa pergunta mudou o destino de Mefibosete. E aí você me pergunta: ô bispo, peraí, o que a história de um aleijado escondido no deserto tem a ver comigo, tem a ver com a gente aqui hoje? E eu respondo: tudo. A Bíblia, você precisa entender que, como eu sempre digo, não é um livro de histórias antigas. A Bíblia é um livro de princípios eternos. E olhando para a história de Mefibosete, eu aprendo algumas verdades sobre como Deus trata remanescentes. A primeira verdade: você não foi esquecido, você foi guardado. Eu vou repetir, eu estou falando com você. Você não foi esquecido, você não foi esquecida, você foi guardada, você foi guardado. E isso muda tudo. Isso é completamente diferente. Uau! Mefibosete, ele era o único sobrevivente da linhagem real. Outros parentes de Saul foram mortos por inimigos, não por Davi, mas por pessoas que queriam apagar o passado da primeira família real de Israel, a família de Saul. Mas Deus guardou Mefibosete. Ele não estava perdido. Olhando a história de trás para frente, a gente percebe que ele não estava perdido, ele estava preservado. Lodebar até parecia castigo, mas quando a gente vê a história, a gente vê que Lodebar era proteção. Talvez você esteja vivendo um tempo em que tudo parece estranho. As portas não abrem, os dias não mudam, mas pode ser que Deus esteja te protegendo de inimigos que você nem conhece. Às vezes
o que parece atraso, ei, olha para mim, presta atenção. Às vezes, o que parece atraso é esconderijo para quem ainda vai viver a promessa de Deus. Talvez você tenha ouvido a história de um homem que ficou 27 anos preso injustamente. Imagine você sendo preso de forma injusta, sem motivos, e ninguém faz nada por você. 27 anos preso numa cela minúscula, sem cama, sem banheiro, com trabalho forçado. Eu não estou falando de uma história fictícia, eu estou falando de uma história verdadeira. Durante quase 3 décadas, parecia que esse homem tinha sido esquecido pelo governo, esquecido pela mídia, esquecido pelo mundo, e quem sabe até por Deus. Até que em 1990, finalmente, depois de 27 anos, esse homem recebe liberdade. E 4 anos depois, ele foi eleito o primeiro presidente negro da África do Sul. Eu estou falando de Nelson Mandela. Um homem que foi preso injustamente por uma luta legítima, e que ficou tanto tempo preso. E quando ele saiu, ele governou sem ódio, sem vingança, sem guerra. Ele perdoou aqueles que o prenderam, e ele se tornou uma das maiores figuras do mundo na luta contra a segregação racial, que impedia negros de votarem, que impedia negros de estudarem e até de andarem em certos lugares. Agora presta atenção nessa história. O que isso tem a ver com a história de Mefibosete? O que isso tem a ver com a nossa história? Como isso pode nos ensinar? O cárcere parecia o fim, mas foi o lugar onde Deus escondeu esse homem até o momento certo. Uau! Mandela não saiu da prisão revoltado, ele saiu pronto. Ele não ficou preso porque Deus se esqueceu dele. Ele ficou preso porque o mundo ainda não estava preparado, pronto para ele. Eu quero que você traga isso para a sua vida. Às vezes você acha que está esquecido, às vezes você acha que as coisas não estão acontecendo na velocidade que você julga que elas deveriam estar acontecendo. Mas Deus está te dizendo hoje: eu não te esqueci, eu estou te preparando. Eu estou te preparando. O teu Lodebar não é castigo, é um esconderijo secreto. É algo que Deus está guardando você para o tempo dele. E quando chegar a hora, você não apenas vai sair de Lodebar, você vai estar pronto para viver aquilo que ele planejou para você, em nome de Jesus. Uau! É nesse Deus que nós precisamos confiar. Porque esse mundo é injusto, é verdade. Esse mundo às vezes é cruel, mas Deus nunca perdeu o controle. Nada passa despercebido aos olhos daquele que não dorme, e Ele cuida daqueles que Ele tem propósito. Os remanescentes. Se você está aqui hoje, meu filho, é porque você é um remanescente, é porque Deus tem um propósito na sua vida. Então você precisa confiar. Como eu disse ontem no culto, o meio do ano é tão decisivo, porque diferente do começo, quando você está todo empolgado, cheio de sonhos, cheio de metas,
cheio de expectativas. O meio é quando você é testado. Se tudo aquilo que você pensou, planejou e orou no começo do ano era simplesmente entusiasmo, ou se de fato é o que você acredita. A segunda verdade que eu aprendo sobre como Deus trata os seus remanescentes, escute, baseada na história de Mefibosete, eu te digo, a sua queda não cancelou o propósito do Senhor. Mefibosete não escolheu cair. Ele caiu enquanto estava nos braços de quem deveria cuidar dele. Que espiritual isso. Quantos aqui, gente, foram feridos por quem deveria proteger? Pais ausentes, líderes que decepcionaram, relacionamentos que machucaram. Mefibosete ficou aleijado dos 2 pés. Talvez você se sinta limitado, marcado por traumas do seu passado. Mas eu quero te dizer uma coisa: o que te limita não limita o seu Deus. Você conhece a pastora Joyce Meyer? Joyce Meyer é uma bênção, como eu fui abençoado pelo ministério dela. Eu e Viviane, quando deixei televisão, nós passávamos o dia todo vendo as pregações dela, legendadas, dubladas. Ela é simplesmente uma das mulheres mais influentes no mundo da pregação do Evangelho. Ela é autora de dezenas de livros. Como chama? Batalha do Campo da Mente. O que mais? Eu e a Minha Boca Grande. São tantos best-sellers na lista do New York Times. Ela é líder de um ministério que atua em mais de 100 países. Mas o que talvez você não saiba é como tudo começou. A pastora Joyce foi abusada pelo próprio pai, centenas de vezes, desde os 9 anos de idade até a juventude dela. Uma dor profunda, um trauma que ninguém via por fora, é verdade, mas que destruía essa mulher por dentro. Ela cresceu se sentindo suja, sem valor, com vergonha de si mesma. Mesmo depois de conhecer Jesus, ela ainda carregava essas marcas. Mas um dia o Espírito Santo foi trabalhando nela, no coração dela, curando, restaurando, transformando. E um dia Deus falou claramente ao coração da Joyce: Joyce, o que você passou não vai te destruir, mas vai ser o caminho para libertar uma multidão. Hoje, com mais de 80 anos de idade, ela ainda é uma voz que cura milhões de mulheres e homens no mundo todo. Sabe o que é o mais impactante dessa história? Ela perdoou o pai e batizou o pai antes dele morrer. Uau! Sabe o que a história dela nos ensina? A dor de Mefibosete foi visível, a da Joyce foi escondida. Talvez a sua foi visível, talvez a sua dor ninguém viu. Mas em ambos os casos, Deus enxergou e Deus restaurou. Então escute essa verdade: o trauma do seu passado nunca será maior do que o propósito de Deus para o seu futuro. A sua dor não é maior do que a sua promessa. A sua dor
nunca será maior do que o seu testemunho e o poder que ele vai gerar na vida das pessoas. Não que Deus se alegrou, não que Deus quis que essas coisas acontecessem com a Joyce, não que Ele quis que isso acontecesse com o Mefibosete, não que Ele quis que acontecesse com você. Mas o que fizeram com você não impede o que Deus planejou fazer na sua vida. Você é mais do que você sofreu ou ainda sofre. Em nome de Jesus Cristo eu declaro que toda ferida, toda dor que ainda existe aí dentro de você por conta de uma queda, por causa de um erro, talvez cometido por você, talvez porque outras pessoas provocaram isso sobre a sua vida, mas isso te marcou tanto, que te fez tomar rumos diferentes. Mas hoje eu declaro no nome de Jesus Cristo, a cura completa de Deus sobre você hoje. E tudo isso que fizeram com você, ou que você mesmo permitiu você mesmo fazer com você, Deus pega tudo isso e de alguma forma vai converter isso para o seu bem, e vai usar isso para abençoar outras pessoas. Porque Deus pega aquilo que é de ruim na nossa vida e transforma em algo de bom que ainda pode abençoar os outros. Terceira verdade que eu aprendo: se você é um remanescente, Deus sempre dará um jeito de te encontrar. Ele sempre dá um jeito de te encontrar. Davi, ele nem sabia da existência de Mefibosete. E quem é que fez Davi se interessar por ele? Quem fez Davi perguntar se havia alguém da casa de Saul que ele pudesse abençoar? Quem tocou no coração de Davi? Deus, é claro, o Senhor. Isso me enche de esperança, sabe por quê? Porque no tempo certo, o próprio Deus faz pessoas se interessarem por você, olharem você, se moverem por você. Às vezes você está queixando porque ninguém te vê, porque ninguém faz isso, e você esquece que na verdade é Deus quem toca o coração das pessoas. E enquanto Deus não toca, ninguém te vê. Viviane conta isso. Muitas vezes ela se via invisível, ela passava, parecia que as pessoas não viam ela. Quando ela estava solteira, ela dizia assim: as pessoas não me viam. É claro, eu já tinha combinado com Deus. Deus já estava reservando ela para mim. E ela dizia assim: ninguém me via. Eu falei: claro. Ei, mulher, deixa eu falar uma coisa para você. Sabe, às vezes você está aí carente, dizendo assim: poxa, ninguém me vê, nenhum homem me vê. Meu Deus, eu vou nesse encontro de encorajamento, de repente alguém vai olhar para mim, ninguém me vê aqui. Ei, Deus está te guardando para a pessoa certa. Ei, homem, Deus está te guardando para a pessoa certa. Aí você fala assim: meu patrão não vê, ele não me vê, não me dá um aumento, não muda e tal. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você: para de jogar para os outros e pensa uma coisa, você é uma pessoa espiritual. Quando Deus, Ele quer fazer que alguém te veja, Ele abre os olhos dessa pessoa, Ele fala com essa pessoa enquanto ela está dormindo, Ele incomoda essa pessoa de um jeito. Hoje eu vi um testemunho maravilhoso. Viviane chegou contando para mim de um rapaz da nossa igreja, o Luiz, ele e a Deise, estavam no carro, saíram da igreja, e de repente um homem começou a fazer sinal que ele deveria parar. Ele ficou preocupado, ele abriu o vidro, o homem falou assim: para, eu quero comprar esse carro. Ele falou: hã? Ele falou: será que tem algum anúncio lá atrás, alguém colocou por brincadeira, vende o carro? O cara disse: eu quero comprar o carro. Ele falou: mas como assim? Ele falou: eu quero um carro igual esse, eu preciso de um carro como esse, eu não acho um carro como esse, me vende esse carro, eu pago à vista, o que você quiser. O Luiz: não, mas é que eu vou trocar de carro só no final do ano. Se sou eu.
Hã? Aí o cara assim, não, pelo amor de Deus, promete para mim que você vai vender o carro para mim, porque tal. Tá bom. E ele contando para a bispa, a Viviane falou para ele, falou assim, meu filho, você não vendeu o carro. Ele falou, bispo, mas eu só vou trocar no final do ano o carro. Ele tem um Palio, ele quer comprar um Corolla. Meu Deus, eu falei ontem no culto, você não vai ter que correr atrás da bênção, a bênção que vai ter que correr atrás de você. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, é por isso que você precisa estar ligado. Eu não estava vendendo até agora eu estou. Custa 10, eu estou vendendo para o senhor só por 30, tá bom. Deixa eu falar uma coisa para você. Se Deus quer que você seja achado, ninguém pode te esconder. Mas se Deus quer te esconder, ninguém pode te achar. Uau, anota isso, meu Deus. Aleluia. Deus toca no coração de Davi, inquieta. Esse homem tinha vencido guerra, estava lá, estava feliz. E de repente, estou com um incômodo aqui. Nossa, será que tem alguém que eu posso abençoar? E o Mefibosete lá em Lodebar. Não, tem alguém da casa. Imagina se o Ziba esquece dele. Ziba, não tem um neto de Saul, o filho de Jonatas. Ele falou, pelo amor de Deus, busca ele. No tempo certo próprio, Deus faz as pessoas se interessarem por você. Mefibosete não podia ir até o rei. Ele era aleijado. Ele nem sonhava. Ele jamais podia pensar que o rei pudesse tratar ele com bondade, porque todo mundo queria o mal da família. Até mesmo porque Saul tentou matar Davi várias vezes. E se fosse levar pela lógica do mundo, Davi queria exterminar qualquer um da família. Mas Davi não era como qualquer um. Davi era grato pela amizade que ele teve com o pai de Mefibosete. Mas Mefibosete não podia ir até o rei. Ele era aleijado, envergonhado, cheio de medo. O que Davi faz? Ele manda alguém buscar ele. Eita glória. Sabe como chama isso? Graça. Favor imerecido. Essa é a beleza da graça. Sabe qual que é a beleza da graça? O primeiro passo quem dá é Deus, não é você. Quando você acha que está dando um primeiro passo para Deus, na verdade Ele já deu um passo por você faz tempo. Parte dele nos encontrar. A graça dele não depende da sua força. Sabe quando você não tem força para se locomover até onde você precisa ir, para fazer o que precisa fazer? Esse menino, esse homem, ele não era um menino, ele já tinha um filho, Mefibosete já era velho. Ele não podia fazer nada. Mas a graça foi até ele. A graça te encontra onde você parou. Você está aqui hoje, de verdade, você está achando que é por acaso? Alguém te convidou, insistiu, te mandou mensagem, orou por você. Mas por trás dessa pessoa, foi Deus que mandou te buscar. Mesmo que você acredite que veio aqui por conta própria, porque viu um anúncio na rede social, na verdade, meu filho, foi o Espírito Santo que te trouxe aqui hoje, para você ouvir essa palavra. Deixa eu te contar uma história. 1934, um adolescente, 16 anos, ele vivia numa fazenda na Carolina do Norte, em Charlotte. E ele foi levado por um amigo até um culto. Era uma cruzada, uma tenda, sabe?
não era um centro de convenções como esse, era uma tenda. Um amigo levou esse adolescente, primeira vez, nunca teve um contato com algo assim. E de repente o pregador fez um apelo. O adolescente, ele não quis ir lá no apelo. Então o amigo chamou ele de novo para o segundo dia. Na noite seguinte, lá estava aquele adolescente da fazenda da Carolina do Norte, naquele culto de novo, porque o amigo levou. 16 anos. E naquela noite, o Espírito Santo tocou no coração dele. Ele foi até a frente. Ele se converteu. Sabe o que é lindo? É que ninguém ali imaginava. Mas Deus tinha um propósito na vida daquele adolescente. E através dele, nascia ali, sem desconfiança de ninguém, um dos maiores ministérios evangelísticos da história. O nome do adolescente? Billy Graham. Se esse amigo não tivesse insistido. A verdade é que a graça encontrou o Billy Graham e fez dele um dos evangelistas mais usados por Deus. Esse homem pregou o evangelho pessoalmente para mais de 210 milhões de pessoas, em mais de 185 países. As mensagens de Billy Graham alcançaram 3 bilhões de pessoas pela televisão, pela rádio e pela internet. Esse homem enchia os estádios para falar de Jesus. Foi conselheiro espiritual de 12 presidentes dos Estados Unidos da América. E pensar que tudo começou porque alguém foi buscá-lo. Talvez Billy Graham nunca tivesse ido até Jesus sozinho. E você? Talvez você nem queria estar aqui. Chegou desconfiado. O que é isso? Começaram as músicas e você pensou: mas isso é um culto? Isso é uma igreja? A graça te encontrou. Porque quem é remanescente, Deus sempre dá um jeito de alcançar. Hoje você está aqui porque o Rei dos Reis, fez uma pergunta: resta alguém que eu possa demonstrar a minha bondade? E o Espírito Santo respondeu: sim, Senhor, tem alguém em Araraquara que o Senhor pode alcançar. Ele te encontrou. Aleluia! Você não está aqui por coincidência. Você foi buscado, você foi encontrado. Deus se lembrou de você. Quando Mefibosete chegou diante de Davi, ele disse assim: quem sou eu, um cão morto, para estar aqui? Mas o rei respondeu com bondade: a partir de hoje, Mefibosete, você vai comer na minha mesa todos os dias, não como um servo, mas como um dos meus filhos. Uau, é isso. Deus não quer te dar apenas um momento bom. Ele quer te devolver o lugar de filho, de filha. Deus não está só te restaurando, não. Ele está te reintegrando. Tem gente aqui que chegou como um Mefibosete,
ferido, escondido, limitado, desacreditado, mas ainda é remanescente. E você é prova viva de que Deus ainda preserva o que o mundo já descartou. Você não é o fim da linha, você é o recomeço de uma nova linhagem. Em Araraquara, Deus está chamando Mefibosetes. Deus está colocando de volta à mesa aqueles que se achavam esquecidos. Você não vai só sentar à mesa, não. Você vai viver como filho. Esse é o plano de Deus para você. Fica de pé. Fecha os seus olhos. Se conecta com Deus. É você e Ele agora. Não se mova, não saia do seu lugar. Não perca esse momento. Você é remanescente. Você não está aqui à toa. Você faz parte de um grupo que Deus escolheu, que Ele guardou e que Ele preservou. Você é remanescente. Você é remanescente. Como não se entristecer quando ouço alguém dizer que a nossa geração infelizmente já se perdeu, mas nem tudo está perdido. Resta um povo escolhido, o sal da terra. A igreja permanece de pé. Quem disse que pra tudo tem um preço? Quem disse que valor se compra com dinheiro? Eu faço parte dos que ainda vivem segundo a palavra. Quem disse que essa geração morreu? Quem disse que o controle Deus perdeu? Eu acredito que Jesus venceu. Eu acredito que o avivamento sou eu. Remanescentes, vamos em frente para transformar e não se conformar. Remanescentes, vamos em frente até que Ele venha anunciar. Escute. Pela primeira vez em Araraquara, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Nós vamos sentar à mesa com o Rei. Mas antes eu preciso fazer algo. Porque Mefibosete poderia ter dito para Davi: eu não quero sentar à sua mesa. Eu não te reconheço como rei. Eu não preciso de você. E ter voltado para Lodebar seria loucura, não é? Eu nunca vou esquecer de uma história que eu conheci pessoalmente em São Carlos. Conheci uma mulher que sonhava ter filhos. Ela entrava na fila da adoção. E um dia eu e Viviane fomos até ela e ela estava muito feliz, porque finalmente ela foi chamada, foi escolhida para receber uma criança como filha. Foram 6 meses visitando o orfanato, todo final de semana tendo um relacionamento com a menina que tinha 9 anos. Ela reformou a casa, construiu um quarto especial para ela, preparou brinquedos, matriculou a menina antecipadamente numa escola particular. E ficou feliz porque chegou o dia da menina chegar.
a filha, e fez uma grande festa para ela. Foi tão lindo. Alguns meses depois, nós voltamos a nos reunir, mas aquela mulher estava completamente diferente. Um caco, desfigurada. E eu disse: o que aconteceu? Está tudo bem com a sua filha? E ela disse assim: ela quis voltar para o orfanato. Eu falei: hã? Como assim? Em lágrimas aquela mulher disse: ela rejeitou o nosso amor. Eu saí de lá inconformado. E eu pensei: poxa, um dia quando essa menina crescer, ela vai entender o que ela fez. Ela perdeu a oportunidade de ser amada, de ter uma casa, de ter uma família, porque se apegou ao orfanato. Às vezes a gente é como essa menina. O Pai está oferecendo para nós a condição de família, mas a gente está apegado ao orfanato. A gente ainda não entendeu o amor que Ele está nos oferecendo. A gente desconfia porque é muita coisa, eu nunca tive nada, como Ele pode me oferecer tudo isso? E a gente não percebe que a gente está virando as costas para um dia olhar para trás e falar: o que eu fiz? Nós vamos assentar à mesa, mas você precisa querer isso. E se Ele te trouxe aqui hoje, talvez você nunca tenha reconhecido Jesus como Senhor e Salvador. O que é isso, Juliano? É dizer assim: olha, eu reconheço que Jesus morreu por mim. Nossa, mas precisa dizer isso? Claro, porque é fé. Se a menina dissesse: eu quero ficar, ela ficava, era a palavra dela. É a sua palavra, é a vontade do seu coração dizendo: sim, eu aceito Jesus como meu Salvador, eu quero que Ele seja o meu Senhor. Isso é suficiente. Você recebe a salvação pelo que Ele fez e não pelo que você fez. Não existe mérito. Não existe mérito para sentar à mesa. Ninguém é digno de participar da ceia do Senhor. Ninguém. Nós não somos uma igreja que proíbe os outros de participarem da ceia. Sabe por quê? Porque Jesus não proibiu Judas de participar, sabendo que ele ia traí-lo naquela noite. Não proibiu Pedro de participar, sabendo que iria negá-lo 3 vezes naquela noite. Jesus participou da ceia com Zaqueu, um corrupto que se arrependeu. É por isso que nós acreditamos que a ceia não tem a ver com o que a gente faz, porque nada do que a gente faça vai nos dar o direito de se assentar à mesa com Ele. Ninguém é digno, ninguém merece, a começar por mim. E quando eu julgo quem merece e quem não merece, eu estou dizendo que eu tenho autoridade para isso, e isso não tem. Jesus veio para os pecadores, mas antes de se sentar à mesa, você precisa reconhecer os elementos dessa mesa. O pão significa o corpo dele que foi moído por você naquela cruz. O cálice representa o sangue do Cordeiro que anulou os seus pecados. Então eu queria que você fechasse os olhos agora, todos vocês,
E você que nunca fez essa oração, que nunca se entregou a Jesus, que sabe que hoje é o dia, é um compromisso seu e dele. Eu vou embora daqui a pouco, mas ele vai ficar com você. E se hoje você reconhece que você precisa de um Salvador, que você precisa de um Senhor, você se arrepende dos seus pecados e aceita o perdão através do sacrifício dele na cruz, eu queria que você, que deseja que eu ore por você antes de participarmos da ceia, você que vai entregar sua vida para Cristo, ou vai voltar para a presença dele, um lugar que você nunca deveria ter saído, você só vai levantar a mão onde você estiver, e você vai dizer: sou eu, bispo, sou eu preciso dessa oração, eu estou entregando a minha vida para Cristo hoje. Isso, levanta a mão, isso, bem alto, e diga: sou eu preciso, eu quero, eu estou entregando a minha vida para Jesus hoje. Lembre-se da menina, ele está te oferecendo a família dele. Você que levantou sua mão, ou você que não teve coragem de levantar sua mão, mas sabe que deveria levantar, eu quero te pedir mais uma coisa rapidinho, em 1 minuto, que você saia do seu lugar, que você venha aqui à frente, e eu quero orar por você, antes de nós participarmos juntos da ceia e irmos para casa. Isso, vem aqui, levantou a sua mão, vem aqui à frente, eu quero orar por você, eu quero registrar esse momento diante do mundo espiritual, e dizer que você decidiu por Cristo, que hoje os seus pecados foram perdoados, pelo sangue de Jesus, que foi derramado por você naquela cruz. Isso, saia do seu lugar, não tenha medo, não tenha vergonha. Talvez você se sinta como Mefibosete, talvez você nem consiga vir aqui à frente. Pede para a pessoa do seu lado, fala assim: me leva lá. Olha para a pessoa que está do seu lado, todos vocês, e pergunta: você quer ir lá? Quer que eu te ajude? Ajude essa pessoa. Talvez você seja como Ziba, que vai trazer Mefibosete até a presença do rei. O rei não sou eu, o rei é Jesus, e ele está chamando você para a presença dele. Ele tem vida, e vida em abundância para você. Ele tem vida eterna para você. Ele tem um projeto para você. Ele quer mudar a sua história. Você foi condenado ao inferno desde que nasceu, pelo pecado de Adão, mas pelo sacrifício de Jesus você foi restaurado, você foi restaurada. Ele tem uma morada eterna para você, não o fogo, mas a glória com Deus o Pai para toda a eternidade. E você, através da sua vida, quem sabe você pode ser alguém usado como Billy Graham foi usado, porque eu creio que Deus ainda levanta homens e mulheres como Ele levantou o Billy Graham. Eu digo: Senhor, me usa, Senhor. Mas pode ser que seja alguém que está aqui hoje que vai aceitar Cristo pela primeira vez. Talvez seja alguém aqui como essa criança que veio aqui primeiro. Ninguém sabia que aquele adolescente seria um dos maiores evangelistas que pisou nessa terra. Ninguém sabe qual é o futuro que Deus preparou para você. Eu vou te dar a última chance. Se você precisa do perdão de Cristo, saia do seu lugar no nome de Jesus e dê um passo, porque Ele já deu um passo em direção a você. Ele te trouxe até aqui, Ele te moveu a este lugar. Todos vocês, levantem as mãos em direção a essas pessoas. Pai, eu te apresento os Mefibosetes que o Senhor enxergou aqui nessa noite. O Senhor tira as feridas e o Senhor escreve uma nova história. O Senhor dá identidade de filha, de filho. O Senhor muda o que ninguém pode mudar. O que homem nenhum pode fazer, o Senhor pode fazer. Eu quero declarar sobre a vida dessas pessoas um novo tempo, Senhor.
Eu quero declarar, Senhor, que o Senhor encontrou essas pessoas e que o Senhor tem uma vida diferente para elas a partir de hoje. A partir de agora elas estão sentadas à sua mesa, Senhor. Faz dessas pessoas homens e mulheres que serão usados nessa geração. Faça dessas pessoas homens e mulheres que vão testemunhar da grandeza do teu poder. Faz esses homens e dessas mulheres um testemunho vivo do que o Senhor pode fazer na vida daqueles que se dobram diante da tua presença, Pai. Em nome de Jesus, toca nessas pessoas, alcança elas no mais profundo da alma delas, do espírito delas, do corpo delas. Elas têm um encontro com o Rei hoje, o Rei Jesus, o Rei que cura, que limpa, que lava, que purifica, que ama, que ama, que ama. Ele te ama, Ele te ama, Ele te escolheu, Ele se lembrou de você, Ele te guardou para esse tempo. Com a mão no seu coração, confesse Ele, diga assim: eu te reconheço, Jesus, como meu único e suficiente Salvador. A minha vida é sua. A partir de hoje, eu quero viver o teu propósito. Faz de mim um referencial do teu amor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia! Sejam bem-vindos à casa, sejam bem-vindos à mesa. Todos vocês pegaram o cálice, vocês já pegaram o cálice, todos vocês estão com o cálice. Tem alguém aqui que não pegou o cálice e que deseja pegar? Depois de toda a explicação que eu dei, se você deseja participar, quem é que vai intentar acusação contra os eleitos de Deus, se é Deus quem os justifica? Talvez você tenha aprendido de outra forma, mas a Bíblia nunca diz isso. A Bíblia mostra Jesus sentando com os pecadores e transformando a vida dos pecadores. Se você não pegou e deseja participar, você só vai levantar a mão, alguém da nossa equipe vai levar até você, e nós vamos participar juntos desse momento tão especial. Aleluia, Jesus. Pai, contra ti e contra o céu pequei, me enchi de mim, me deixei levar, escravo dos meus erros me tornei. Troquei minha casa pela liberdade vã, tentando me encontrar eu me perdi. E quando eu pensei que era o fim ali, ouvi a tua voz dizendo assim pra mim: escute. Tem lugar na mesa, pode se assentar. Você é filho. Venha sem demora, estou te esperando. Aqui é o teu lugar. Tem lugar. Tem lugar na mesa, pode se assentar. Venha, não demore, estou te
O diabo sempre vai dizer para você o que ele disse para Jesus: se tu és o Filho de Deus. Ele sempre vai tentar contra a sua identidade. Mas hoje você ouviu: o Rei te deu lugar na mesa como filho. Você é filho, você foi reintegrado. Você foi reintegrada. Você é filha. Pois eu recebi do Senhor o que também entreguei a vocês. Que o Senhor Jesus, na noite que ele foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graças, ele partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Ele virá. Obrigado, Jesus, pela primeira ceia que realizamos na cidade de Araraquara. Nós declaramos que os teus filhos têm lugar à mesa. O Senhor tem um plano para essa cidade. O Senhor tem um plano para cada uma dessas famílias. E esse plano começa a se tornar cada vez mais claro a partir de hoje. Obrigado porque o Senhor nos convida a lembrar do que o Senhor fez por nós naquela cruz. Nós consagramos a Ti o pão, o Teu corpo, nós recebemos. O cálice, o Teu sangue, nós recebemos. Em nome de Jesus, coma do pão e beba do cálice. Tem lugar na mesa, pode se assentar. Obrigado, Jesus. Venha, não demore, estou te esperando. Aqui é o teu lugar. Levante as suas mãos. Eu declaro que o mal não tem poder de te encontrar. Eu declaro que Jesus te encontrou. Você não precisa mais correr atrás da bênção. Você entendeu, a bênção vai correr atrás de você. Ela vai te encontrar. Ela vai te achar. Para de mendigar aos homens e confie no Pai. Que a sua semana seja incrível, extraordinária na presença do Rei. Que você tenha sonhos espirituais, visões, revelações através da palavra dEle, intimidade, fome por saber mais, sede por conhecer mais. Eu declaro que Ele estará com você até a consumação dos séculos. Foi Ele que prometeu. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe os aniversariantes aqui hoje. A Patrícia, a moça, como que ela chama? Como? Amém. Cassiane? Lidiane. Midian? Ah, Cristiane. Eu sabia. Cadê a Cristiane? Está aí ou não? Deus abençoe a Cristiane. Cristiane, ela está trabalhando aqui na faxina. Que Deus abençoe. Tem mais aniversariante aqui? Quem mais? Você também? Você também? Uau! Cadê os aniversariantes? Uau! O Jaime. Quem? Ana Laura. Uau! Deus abençoe vocês. Eu oro para que Deus abençoe vocês.
vai ser o melhor ano da vida de vocês. Melhor ano da vida de vocês. Deus abençoe vocês. Amém. A mão levantada. Que o grande amor de Deus, o Pai, a graça do Filho Jesus e a comunhão com o Espírito Santo seja com você, com a sua família, hoje e sempre. Amém. Ó, uma coisinha para vocês. Quem quiser garantir o ingresso para Flávia Reis, ali na porta, procura ali na porta o Everton, Luan. E você que vai para casa agora, que Deus te guarde. Se você mora na região, vá com Deus. E a gente te espera na missão Encorajamento. E se você não for até lá, a gente volta aqui no dia 4 em nome de Jesus. Deus abençoe, amo vocês. Tem lugar na mesa, pode se assentar. Venha, não demore, estou te esperando.